Certo, então, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre contas a receber, né? Vou só dar uma contextualizada aí nessa nossa trilha de webinars que a gente está fazendo, as palestras online, né? Então, são 4 palestras inicialmente, focadas no financeiro. Então, a gente começou falando um apanhado geral aí do financeiro como um todo, contas a pagar, contas a receber, movimentações de caixa e bancos, certo? Então, hoje, nessa segunda palestra online, a gente vai aprofundar um pouco mais aí no contas a receber. Tá? Eu sou o Ricardo, esse rapaz, Ricardo Overbeck de Oliveira Amorim, sou consultor de produto aqui no Cienge, né? Sou engenheiro de mecatrônica, sou especialista em gerenciamento de projetos e estou fazendo uma especialização também em engenharia de software. Certo. Algumas orientações aí das palestras, ela vai ter uma duração em média de 20 a 30 minutos, tá? Os microfones de vocês estão todos mutados. Essa palestra ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no YouTube para vocês. Tá? O pessoal do relacionamento vai entrar em contato para disponibilizar um link ali para vocês visualizarem o vídeo posteriormente. E aí os questionamentos, né, que provavelmente vão surgir aí para vocês, vocês podem mandar ali no relacionamentocienge@softplan.com.br. Certo? Esse é o roteirinho de hoje, a gente já fez ali os alinhamentos gerais, né? Eu vou falar um pouco também das minhas experiências no ramo da construção civil, mostrar ali alguns problemas comuns de contas a receber, os efeitos desses problemas, algumas soluções que a gente vai ver aí que o ERP Cienge tem a oferecer, né, e algumas outras soluções fora também do ERP. Umas conclusões e depois eu também vou mostrar nessas conclusões as próximas datas que a gente vai ter as palestras online. Certo. Então, essas são as minhas experiências na incorporadora e construtora que eu trabalhei. Tá, eu trabalhei, então, eu estava aí do lado que vocês estão agora. Inclusive, já participei de algumas palestras online que foram ofertadas aí pela Softplan, pelo Cienge, que os consultores daqui na época passavam, né? Então, eu comecei como auxiliar comercial, então era total contas a receber, né? Eu fazia tratativas diretas com os clientes para cobrar diferenças de financiamento, né? Então o cara ele tinha um financiamento no início do contrato, né? Digamos aí, entre aspas, 120 mil, e esse financiamento ele ia sendo corrigido, né? Até a data que realmente fosse efetivado o lançamento desse financiamento pelo banco. Porém, alguns clientes, quando chegava o momento da liberação do banco, eles não atingiam 100% do valor corrigido, né? Então o banco ele não pagava todo o valor corrigido. Então esse valor da correção seria a diferença que era cobrada deles, né, em forma de um aditivo que a gente fazia diretamente com eles utilizando o Cienge. E aí eu alimentava todo o ERP nessa parte das diferenças e nessas renegociações aí que a gente fazia. Depois disso, né, eu passei para a parte de um controle mais efetivo dos contratos do cliente. Então, eu passei a ser agente de gestão do cliente, né, fazer umas tratativas especiais de cessão de direitos, negociações um pouco mais pesadas, de repente. E como da minha formação, né, então eu já tenho esse mindset, que seria entender facilmente a utilização da ferramenta que é o ERP. Então, quando eu mostrei que realmente eu dava conta e entendia bem como é que era o funcionamento dessa ferramenta, eu passei a ser um analista de ERP. Então, eu comecei a cuidar de todas as áreas dentro do sistema. Então, eu fazia a otimização de uso da ferramenta, né? Eu mostrava para o usuário final como é que ele deveria fazer o trabalho dele, né, gerando ali fluxos, né, de processos. Então desenhava os processos empresariais internos, né,
nosso daquela época, e passava para cada um dos funcionários, seja de engenharia, seja de suprimentos, financeiro, contas a pagar, contas a receber, tá? E ia verificando, analisando como cada um se comportava e como cada um mexia nessa ferramenta. Então, caso eu verificasse ali que realmente falta um treinamento a mais aí para essa pessoa, ou ela precisa entender um pouco melhor o conceito que está por trás dessa ferramenta, ou eu mesmo fazia esse treinamento com a pessoa, puxava a pessoa, a gente ia para uma sala, né, e se internava ali para entender um pouco mais das funcionalidades, da usabilidade desse sistema, ou eu entrava em contato com a consultoria do Cienge e eles marcavam uma data, a gente fazia consultoria e treinamento presencial. Certo. Aqui temos alguns problemas comuns aí da área de CR, né, de contas a receber. A gente, inclusive, muitos desses aí eu passei e provavelmente vocês passam ou já passaram aí desse lado, que são erros de lançamento nos recebimentos. Então, esses erros, não só dos valores, né? Tem valores ali que são cobrados, que podem ser lançados de forma errada, na hora da baixa, certo? Na hora da baixa também pode ter algum erro de data de inserção, no caso, de repente, tu, né, no calor ali da função, tu acaba esquecendo de inserir a data e vai com a data do dia que tu está fazendo a baixa, mas não necessariamente aquele valor entrou naquela data, né? Então, isso pode acontecer, isso é um erro e acaba gerando ali alguns problemas de análises financeiras na parte gerencial mesmo, né? Fora isso, a gente também tem ali alguns erros ali que a gente pode cometer com esses lançamentos dos recebimentos, né? Que seriam a correção dos valores pelos indexadores que são utilizados, o CUB, INCC, IPCA e por aí vai, né? Os juros de mora, né? Os juros moratórios que passou do vencimento, já está rolando nos juros, e às vezes a pessoa acaba fazendo o cálculo na mão, ela não tem tanta experiência, acaba que pode errar, pode cobrar menos do cliente ou pode até cobrar mais, que é um problema, né? Os dois sentidos são um problema, né? E a gente pode também enviar valores a cobrar para esse cliente de forma duplicada. A gente fez o lançamento errado e na hora que a gente foi fazer uma verificação dos recebimentos do mês, por exemplo, eu não encontro esse lançamento, porque ele foi lançado de forma errada. Então ele foi lançado em junho e era para ter sido em julho. Então eu não tenho nas minhas ferramentas manuais, vamos dizer assim, como filtrar isso e ver que realmente tem um erro ali, né? E que aquele recebimento de junho está errado e era para ser em julho. E eu acabo mandando mais um boleto para essa pessoa nesse mês. Isso é uma cobrança indevida e pode gerar bastante problema, né? Então, fora esses erros, a gente também tem ali um alto tempo de resposta às solicitações dos clientes. O cliente vai te solicitar: Ricardo, preciso saber qual é o meu saldo, né? O que eu estou devendo para vocês ainda. E esse tempo ser demorado, porque eu vou ter que puxar a planilha, eu vou ter que verificar e-mail, sabe? Então, a gente, sem a centralização desses dados, a gente acaba tendo um alto tempo de resposta e acaba, né, fazendo com que o cliente ache isso um pouco moroso, um pouco chato. A gente também vai ficar com uma falta de previsibilidade financeira, caso a gente não trabalhe, né, de forma organizada, né, dentro do contas a receber. Então eu não vou saber quanto que eu vou receber por mês daqui para frente. Isso realmente é um problema, porque caso a obra esteja acontecendo ou alguns gastos da empresa já, né, estejam acontecendo e a gente não tem essa previsibilidade financeira, a gente não sabe se a gente vai conseguir cobrir todos esses gastos, todas essas despesas com o que a gente vai receber. Então, eu às vezes vou fazer algumas manobras financeiras para arrecadar esses fundos necessários para esses pagamentos, para essas despesas que a gente vai ter, e eu não precisava ter feito isso, porque na verdade o meu fluxo de recebíveis ele tá de acordo com o que está vindo de gasto, certo?
demora, né, na efetivação das renegociações. Então, o cliente, ele, muitas vezes, ele nem entra em contato, ele vai direto até a construtora, até a incorporadora, né, até a prestadora de serviços, e quer fazer uma renegociação de valores, certo? E nesse momento tu vai puxar ali tuas planilhas e vai começar a dialogar com esse cliente e reformular ali novas condições de pagamento, né? E por aí vai. E até conseguir finalizar essa renegociação, imprimir de repente essa folha, pegar o aval da direção ou do superior direto, né, podendo ser ali um coordenador ou um gerente, né, e aí apresentar para o cliente, para ele aprovar também e dar sequência nessa renegociação, e a partir dali cuidar que aquilo seja pago daquela forma que foi feita o acordo, né. Isso pode demorar ali alguns dias, de repente até uma semana, depende do formato dos processos da empresa de vocês. Então, isso sim é realmente um bom problema, né? Dificuldade de manter histórico de eventos dos contratos, né? Então, a gente vai ter ali alguns eventos que incluem visitas do cliente ao empreendimento, negociações e algumas tratativas que são feitas diretamente na construtora, né? No plantão de vendas, às vezes, do empreendimento, e isso não fica registrado, acaba que você perde o que foi conversado com essa pessoa, quando foi conversado com essa pessoa, e acaba por administrar um pouco mal aí a clientela que vocês têm, né? Isso sem contar a elaboração de relatórios operacionais e gerenciais, né? De forma bastante demorada, porque provavelmente, se tu não tens processos bem definidos e ferramentas que te auxiliem realmente, para fazer esses relatórios operacionais e gerenciais, tu vai ter que reunir informações de muitos locais. E isso acaba tirando o teu tempo, assim, o tempo de ação, né, no caso. Então, tu vai fazer um relatório e, às vezes, esse relatório ele já ficou defasado porque já aconteceram outras coisas ali que deveriam ser levadas em consideração, e aí acaba que dificulta aí na tomada de decisão aí dos superiores, né, diretores e gerentes. E tudo isso vem, né, por causa de um trabalho como desse nosso amigo que está aparecendo aí na tela, tá? É um trabalho bem manual. Esse amigo, ele faz um controle manual de um semáforo, né? Fazia, né, no caso. Então, só imaginem o que não gerava de problemas aí para as pessoas quando esse controle não era bem feito, certo? E dificultava por ser manual, né? Com certeza é muito mais difícil do que utilizar sensores. Certo, os efeitos que a gente vai ter por causa desses problemas são retrabalhos, né, que pode ser envios de boletos iniciais mesmo. No início do mês eu vou enviar todos os boletos para a pessoa, e aí a pessoa ela não viu o e-mail, tu vai ter que mandar de novo, ou ela quer uma segunda via desse boleto, né? Então tudo isso são retrabalhos, e são trabalhos repetitivos que não vale a pena a gente perder tempo por causa de um problema como um trabalho manual, né? Então a conferência de valores também pode ser algo que seja um efeito desses trabalhos feitos manualmente, né? Então eu tenho que mostrar para o meu cliente como é que é feita a forma de juro, a forma de correção do indexador. Muitas vezes a pessoa ela pode não ter tanto conhecimento na área das exatas, por exemplo, e passar algum valor de forma errada para esse cliente, dando prejuízo tanto para a empresa quanto para o cliente, né? No caso, para a empresa, por um lado, é mais tranquilo, porque alguns erros acontecem, a pessoa aprende com isso e ela não vai mais errar dali para frente, né? Mas gerando um problema para o cliente, isso pode se tornar um problema bem maior para a empresa do que um simples erro de cálculo de juros para a menor, né, para a empresa.
Então, esse cliente ele pode entrar com uma ação e, né, pedir algumas indenizações a mais, né? Certo? A gente tem aí também, por isso, né, por esse trabalho ser muito manual, a gente tem ali uma baixa segurança nas informações enviadas para o cliente. Então, às vezes a pessoa que está enviando, ela mesma já não tem tanta confiança de que aquilo ali realmente imprime a realidade do contrato e das condições que foram acordadas no contrato dessa pessoa, tá? O que faz ali a falta de transparência, gera insatisfação do cliente, e o cliente muitas vezes perde a credibilidade mesmo e acaba por nem entrar mais em contato com a construtora, com a incorporadora, com o prestador de serviço, por ver que dali não vai sair muita coisa, certo? Então a gente tem ali algumas soluções para apresentar, nem todas elas são ferramentas do Cienge, né? A gente tem ali parte de definição de processos internos, como eu tinha comentado anteriormente nas minhas experiências, né? Isso me ajudou bastante, porque eu conseguia analisar ponto a ponto, né, cada passo que a gente dava, para ver se realmente era o melhor passo a ser dado, né, no caso. Então, a ideia é fazer ali uma melhoria, um desenho real desse processo, certo? E cuidar desse processo, reciclar esse processo aí e fazer isso periodicamente, né? Porque o processo ele foi desenhado, ele está bem definido, ok, mas daqui uma semana ele pode estar obsoleto. Então eu tenho que cuidar bastante, porque tem novas leis surgindo e, né, por aí vai. Enfim, a gente precisa desenhar processos, reciclar esses processos periodicamente, capacitar a equipe. Capacitando a equipe, a gente dá o conhecimento necessário para ela realmente atuar de forma proativa onde ela está, certo? Cuidar realmente dos recebíveis dessa empresa, certo? E aí a gente tem algumas ferramentas dentro do Cienge que podem auxiliar até no desenho desses processos, tá? Então a gente tem ali a cobrança escritural, né, que pode ser que vocês ainda não utilizem, então eu vou só explicar um pouquinho cada uma delas, tá? A cobrança escritural, ela é um convênio com o banco, verdade, que vocês, empresas, né, as empresas de vocês vão ter com os bancos que vocês utilizam para recebíveis, e vocês vão conseguir, dentro dessa ferramenta, reunir todas as cobranças que vão ser feitas, né? No caso, vai ser um processo cíclico, né? Todo mês vocês vão criar lotes, incluindo todas as cobranças que vocês querem enviar para os clientes, seja 10 clientes, 20 ou 300, 400 clientes, tá? Então vocês vão enviar um lote só para o banco, dizendo, banco, eu estou cobrando esses clientes, são esses os títulos, esses os valores, essas as pessoas, certo? E cada um vai receber o seu boleto no e-mail automaticamente. Tá? Então isso é uma ferramenta que agiliza muito os processos da empresa. Tá? Ela, além de tirar ali aquele negócio do trabalho monótono, né? Ter que entrar no banco, ter que gerar o boleto, ter que enviar esse boleto por e-mail, ter que fazer isso, né, como eu falei, são 10, 20, 300 ou 400 clientes de repente. Então imagina tu fazer isso para 400 clientes, né? O ideal é que a gente realmente utilize a ferramenta correta, né, para o problema que a gente tem e não deixe mais aquele gargalo acontecer, né? Então a gente vai ter um gargalo que vai ser sanado, por exemplo, pela cobrança escritural, certo? Outra ferramenta que a gente vai apresentar aqui nessa palestra é o portal do cliente. O portal do cliente ele facilita a comunicação entre o cliente e a empresa, né? Então o cliente ele vai conseguir analisar quais contratos que ele tem com a empresa incorporadora ou construtora ou prestadora de serviço, né? Como, né, vocês acharem melhor, como encaixar melhor para vocês. Ele vai fazer essa automação, né, no caso dessa troca de informações específicas, tá? E esse cliente ele vai ter acesso mais facilmente. Então ele não vai precisar mandar um e-mail para vocês e falar, Ricardo, preciso do meu extrato do cliente. Preciso saber quanto que eu devo para vocês. Preciso saber quanto que eu já paguei. Preciso de uma declaração para o meu imposto de renda.
sabe? Preciso gerar novo boleto, sabe? Então, tudo isso, esse portal ele vai ajudar. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que é a cara desse portal, só para vocês terem uma noção de como realmente agiliza o processo, tá? Então, essa é a cara do portal do cliente, tá? A gente tem aqui todos os contratos desse cliente. A gente tem como gerar um relatório do extrato do cliente, né? Ou mesmo só verificar aqui quais são as parcelas, data de vencimento e data de pagamento de cada uma delas para esse contrato em específico. Tá? Então eu posso também gerar esse PDF. Gerando esse PDF aqui eu vou verificar de acordo com o que for especificado com a empresa, né? Que esse aqui é o modelo de extrato do cliente 2, mas a gente tem 5 modelos. Então, o que ficar melhor para a empresa, ele vai ser apresentado aqui dentro do portal. Tá? Fora isso, o cliente que quiser uma segunda via, vocês já vão ter enviado essa remessa para o banco, né? Então, dizendo que aquele boleto existe e que ele deve ser cobrado do cliente. E aí o cliente ele vem aqui, clica e imprime esse boleto. Certo? Vou abrir aqui para vocês verem. Então, a gente tem aqui realmente o boleto do cliente, ele vai poder pegar esse boleto e levar para pagamento, ou o que a maioria está fazendo hoje em dia, pagando online, né? Ele vai pegar aqui o código e vai pagar online. Só aí a gente já matou algumas horas, né, de trabalho diário de vocês aí, né? Então, fora essa ferramenta, a gente também tem... deixa eu só voltar aqui ao slide. Certo. Seção de direitos, né, que como a gente passa os direitos de um imóvel ou de um contrato para um terceiro, né, eu já não sou mais o dono desse imóvel, no caso eu comprei, certo? Tenho esse vínculo pelo contrato com a construtora, vou me mudar ou não tenho mais condição de fazer esses pagamentos e conseguir aí uma pessoa para tomar conta desse contrato e seguir em frente com ele, né? Então eu vou fazer a cessão dos meus direitos em cima desse contrato, desse imóvel, e vou passar a um terceiro, uma próxima pessoa que vai dar sequência aí aos pagamentos e tomar conta total do contrato, certo? Então a gente tem também, como eu tinha falado anteriormente também, a parte dos reparcelamentos, que seria uma ferramenta de auxílio às renegociações. Então, tu poderia já gerar essa renegociação diretamente no CIND, imprimir um novo extrato ou mesmo um relatório desse reparcelamento, mostrar isso para o cliente, ver se ele aprova realmente como ficou essas novas condições de pagamento para ele. Não, agora realmente cabe no meu bolso, vamos dar continuidade. Ok, pode mostrar também já diretamente para o teu superior, ele pode assinar esse papel e dizer para ti que, né, pode ser realizado esse reparcelamento, essa renegociação com o cliente. Tá? Então é uma ferramenta muito, muito útil mesmo. Tá? E fica vinculado também ao contrato, né? Então tu vai criando esse histórico e tu nunca vai perder, certo? Então, todas essas ferramentas, a gente ganhou muito tempo com elas. Bastante tempo a gente ganhou com elas para poder fazer controles mais estratégicos, que seria, por exemplo, o controle da inadimplência. Então, muitas vezes eu gasto tempo fazendo envio de boletos com um número muito elevado de informações, então vai tomar ali 1, 2, 3 dias, de repente, sabe, da pessoa, enquanto ela poderia fazer isso tudo em um dia, ou uma manhã, ou menos, e partir para fazer esse controle de inadimplência de forma mais efetiva. Então eu vou poder fazer a configuração desse controle de inadimplência, né, dizer em quantos
a partir de quantos dias ele se torna inadimplente, ou quantas parcelas ele tem que estar devendo para se tornar um título inadimplente, certo? E aí eu vou poder fazer esse controle de forma mais eficaz, certo? Vou poder fazer ali protestos, de repente, desses clientes que estão agindo dessa forma, né? trazendo mais morosidade para a empresa, né? Quebrando realmente o fluxo de recebíveis. Né? E assim eles também vão ter uma noção de que a empresa está melhor estruturada para fazer esses controles e provavelmente, não é um fato, mas provavelmente isso vai acabar melhorando, né, a entrada dos recebíveis. Eles vão ficar com, entre aspas, medo de não pagar porque podem ser negativados, entendeu? Porque eles sabem que tem alguém que vai fazer esse controle. A parte da ferramenta de entrega de chaves é uma ferramenta bastante importante também, porque ela está inserida dentro do contrato desse cliente. E dentro do contrato do cliente vai dizer, né, por exemplo, numa incorporadora, que o apartamento, o prédio, está em construção, certo? E a partir disso, ele vai te dizer, então, desse mês de início, né, até ele já não está mais em construção, já foi finalizado, já fizeram todos os ajustes finais na obra, né? Eu não posso mais cobrar o mesmo indexador de custo de obra, né, no caso. Então eu vou passar a utilizar um indexador de mercado, um IGPM, né, ou algo do gênero, INCC de repente, certo? Então essa ferramenta de entrega de chaves consegue informar quais são os contratos que vão ter essa entrega de chaves feita. Então, todos esses contratos que forem selecionados, eles vão realmente mudar a base de cálculo, né? Então, eles vão mudar, por exemplo, de um CUB para um IGPM mais X%. Né? Basicamente isso que essa ferramenta faz e auxilia bastante para a pessoa não se perder também nos cálculos, né? Fora isso, tudo isso que a gente vai fazer de forma automatizada, né? Inclusive na cobrança escritural eu acabei não citando, mas ele vai ter um retorno do banco, e esse retorno do banco ele vai te mostrar quais são os valores que foram recebidos por dia, né? E vai fazer a baixa automática caso seja confirmado, né, esses valores. Aí você vai confirmar e vai fazer a baixa automática desses recebíveis, né? E já vai começar a alimentar o sistema para poder tirar ali relatórios operacionais e gerenciais, como um fluxo de caixa, por exemplo, gerencial, né? Então, essa parte ela é muito, muito, muito importante da operação, que vai auxiliar bastante a tomada de decisão dos gestores da sua empresa, tá? Além das ferramentas, né, dentro delas, na verdade, a gente tem algumas regras de negócios embutidas. Tá? Então, a gente vai ter ali as correções, como elas são feitas, como elas são calculadas, tá? Se são mensais, se são anuais, se gera resíduo nessa anual, ou se esse resíduo ele é diluído nas parcelas restantes, né? Isso tudo são possibilidades dentro do Cienge, tá? Essas correções, quando a gente fala em correção, muitas vezes a gente pensa em juros, né? Mas na verdade essas correções são uma forma que a gente utiliza para falar realmente do indexador, tá? A correção monetária pelo indexador, pelo índice de mercado. Então a gente vai utilizar um INCC, um IPCA, um CUB, um IGPM, né? Algum desses indexadores de correção para fazer essas correções mensais, anuais, aí, fazer as repactuações dos contratos dos clientes de vocês, tá? A gente também tem algumas regras ali para juros de mora, né? Juros e multa, na verdade, de mora, que são aqueles casos que passou do vencimento, o cliente não pagou e está gerando uma morosidade naquela tratativa, né? Então, ela está ficando um pouco difícil de lidar, então a gente tem que fazer essa cobrança e tem que informar ao ERP como é que a gente faz essa cobrança, se esses juros são cobrados de maneira separada da multa, então cada um calcula com base no valor original da parcela os seus percentuais,
ou se a gente vai aplicar um juros e depois desses juros a gente vai aplicar a multa em cima dos juros e da parcela, né? Então, são algumas regras de negócio que a gente consegue modelar dentro do sistema, tá? Fora isso, a gente tem alguns juros contratuais que podem ocorrer em algumas parcelas, né? Parcelas mensais, parcelas anuais, semestrais, trimestrais. Esses juros eles podem ser tanto os juros embutidos de mercado, né? Que seria a tabela SAC, tabela Price, ou mesmo os destacados, né? Que seria composto, simples, fixo, né? E isso a gente consegue controlar bem e deixar bem de acordo, na verdade, com os contratos físicos desses clientes, certo? Então, seria basicamente essas as soluções que a gente teria para mostrar, né? Acredito que algumas delas chamaram a atenção de vocês e provavelmente vão conseguir, né, auxiliar bastante aí nos processos diários de vocês, tá? Então, aí a gente colocou também o fluxo do contas a receber, né, mais focado aí no contas a receber, na verdade, onde a gente tem não só a incorporadora e a construtora, né, recebendo pelo comercial, né, que a gente faria ali o contrato desse cliente pelo módulo comercial, né, e geraria ali todas as parcelas do início até o fim do contrato dele, a gente já colocaria dentro do contas a receber. Então, o relatório de contas a receber a gente já teria ele, né, bem estruturado. O fluxo de caixa lá do gerencial financeiro também já teria essas entradas, né, comprometidas ou a realizar, né? E também, por outro lado, a gente tem as prestadoras de serviço, né? Então, a gente tem ali na parte de suprimentos o contrato, né, que vai ser definido com esse cliente, né? O que vocês vão efetuar de serviço para esse cliente, né? Vão fazendo as medições e vão fazendo as liberações dessas medições. Mas antes disso, no contrato, a gente gera a previsão financeira. E essa previsão financeira também cai no nosso fluxo de contas a receber. Tá? Então, a gente vai ter realmente previsibilidade de recebíveis. Tá? Então, e o ideal, realmente, é que a gente não utilize o contas a receber de maneira isolada. Né? Então, utilizar somente o contas a receber. Por que não, né? Porque se eu não fizer o uso do contas a receber, na verdade, de forma isolada, eu vou perder esse trato que eu tenho nos contratos do comercial, de vendas de imóveis, ou no contrato dos suprimentos, né, que seria ali a prestação de serviço para esse cliente. Tudo que está envolvido dentro dessas configurações dos contratos eu perco quando eu utilizo somente o contas a receber. Tá? Então, o ideal é que o contas a receber seja utilizado de forma isolada, de forma avulsa, pontualmente, tá? E que a gente utilize muito a sinergia entre os setores. Então, se o setor comercial tiver em sinergia com o teu financeiro contas a receber, que maravilha, certo? Porque daí o profissional que está ali para fazer a cobrança, para cuidar do cliente, ele vai realmente fazer isso. Ele não vai se preocupar em lançar coisas que ele, né, não precisaria lançar porque tem um setor que cuida disso, né? A parte de suprimentos é a mesma coisa. Então, essa pessoa lá dos suprimentos, além de fazer a compra, ela vai também utilizar essa parte de contratos e medições para cuidar do andamento de todos os projetos que tem com os clientes. Então, ele vai fazer as medições, essas medições elas vão ser liberadas ali pelos gerentes, né? E aí vai gerar também um título, né, de contas a receber efetivo, que vai substituir a previsão financeira. Então, esses ciclos entre comercial, suprimentos e financeiro, contas a receber, eles têm que estar muito bem amarrados, né? Quando isso acontecer de forma efetiva, vocês vão ter as parcelas a serem baixadas, né, que esse é o papel da pessoa que vai fazer a cobrança, né? Ela vai ter ali a parcela, ela vai cobrar, ela vai fazer a baixa, né, de forma automática ou manual, né? Depende muito daí do processo que for adotado pela empresa. E todos esses movimentos eles vão cair lá no Caixa e Bancos, que é onde a gente consolida todas as entradas, todas as saídas e os movimentos entre empresa e banco,
né? E a gente gera ali a conciliação bancária dizendo que isso realmente aconteceu, certo? Seria esse o fluxo do contas a receber para a gente ter dados sólidos realmente, que a gente possa confiar, que a gente possa mandar para o cliente sem estar com o pé atrás. Então, seria basicamente isso, né? A gente já até passou um pouquinho do tempo, mas a gente vai ver também ali nas próximas palestras, que seria na semana que vem, né? Todas elas, na verdade, na quarta-feira, né? Nesse mesmo horário. A gente vai falar na próxima quarta sobre contas a pagar. E no dia 19/9 sobre caixa e bancos. Espero que vocês tenham gostado, né? Deem um feedback para a gente ali pelo e-mail do Relacionamento Cienge. E espero que vocês participem das próximas etapas. Certo? Obrigadão.